Abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo o qual ele escolheu para sua própria Olá, herança. abençoados e abençoadas! Estamos de volta com mais um vídeo aqui para o canal. Hoje o assunto pode ser um tanto polêmico, mas hoje eu quero compartilhar com vocês a minha posição e por que que eu não vou votar no Lula. Então, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e sem demora, simbora para mais um vídeo. Primeiramente, meu nome é Miriam Michele e eu sou cristã, sou evangélica, graças a Deus, e eu tenho como fundamentos os princípios bíblicos. Então, nós como cristãos, logicamente, todos nós temos que ter como fundamento e base da nossa fé e da nossa vida os princípios bíblicos, Estamos, no ano de eleições, outubro já começa, realmente aí, o momento em que nós vamos eleger alguns candidatos. Esse ano, são eleições para governador, deputado federal, estadual, senador e principalmente o presidente da República, o presidente do nosso país. E entre tantos candidatos que estão esse ano, esse ano tem bastante candidato à presidência, Tem dois que estão se destacando, o nosso atual presidente e o nosso ex-presidente, Como cristãos, principalmente, nós temos que pensar muito bem em quem nós vamos eleger, é verdade? Principalmente estudar os nossos candidatos, as propostas e o seu passado, não é mesmo? E agora eu vou compartilhar com vocês por que o meu voto não vai ser para o Lula. Quais são os pontos que nós temos visto que o candidato Lula Inácio tem apresentado, tem mostrado que ele defende e que, caso sendo eleito, ele vai defender mesmo, Legalização das drogas. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar. Eu sou super a favor da legalização das drogas e da maconha para que as pessoas possam ter empresas legalizadas que pagam impostos e que geram empregos. Fazendo a maconha e gerando empregos e acabando com essa guerra que só quem ganha é os ricos lá, as milícias, os fulanos, beltrano, e só quem morre é o pobre, do negócio que o povo vai continuar usando do mesmo jeito, entendeu? O povo vai continuar usando do mesmo jeito, nunca vi hatch vendendo droga pra ninguém, entendeu? Fuma maconha, ele fuma maconha, tá fumando aí, de vez em quando ele vai, faz as coisas dele, que não é contra ele, tá tudo certo, e por mim tinha que mais é virar empresa que paga imposto, ao invés de deixar esse povo rico, tudo aí, lavando dinheiro, sei lá como, entendeu? Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Pô, tô te dando um maior apoião. Apoia essa legalização aí pra nós. Aborto, ideologia de gênero nas Mulheres escolas. pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E nós precisamos ter coragem de fazer esse debate. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava folhagem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que gruda, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho.
vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei, exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Ele não respeita, ele acha que mulher é um objeto. Sabe? Então, é esse cidadão que tenta pregar valores para um grupo, sabe, brasileiro que acredita. E eu acho que nós é que temos que assumir essa discussão. Tentando fazer a sociedade evoluir e não compartilhando do retrocesso, sabe, que a gente tem nessa discussão. Esse é um desafio para nós durante o processo de campanha, mas não é só na campanha, é durante a nossa trajetória de vida. A sociedade evoluiu muito, os costumes evoluíram muito e nós precisamos ter coragem de fazer esse debate. Não importa o que seja a pauta, o que importa é que não está normal ser do jeito que a gente está vivendo. Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu estou com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. A quebra do conservadorismo, projetos contra a igreja. Que eu acredito e quero dizer olhando nos olhos de vocês, porque tem muita fake news religiosa correndo por esse mundo. Tem demônio sendo chamado de Deus e tem gente honesta sendo chamada de demônio. Porque tem gente que não está tratando a igreja para custar da fé ou da espiritualidade. Está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. E eu quero dizer para vocês, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Todas as religiões têm que ser defendidas pelo Estado. Mas também quero dizer, as igrejas não têm que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas e não cuidar de candidatura de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo inteiro. E eu falo isso com a tranquilidade de um homem que crê em Deus. Eu falo isso com a tranquilidade de um homem de 76 anos de idade, 8 filhos criados, 8 netos, 5 filhos e uma bisneta. Eu, quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas. Por isso, meus companheiros e companheiras, esse dia 20 de agosto. Regularização da mídia. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Uma regulamentação que não seja censura. Uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal. E o cara que tem o SBT no Brasil inteiro. O cara que tem a bandeira... É preciso democratizar um pouco isso, repartir isso. Sabe? Tem que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito alguns pontos
que ele tem mostrado que ele defende e vai defender, né? E todos aqueles que são do partido dele também apresentam esses pontos, não é mesmo? O interessante é principalmente a regularização das mídias, não é mesmo? Por que que ele tem batido tanto nesse ponto, né, gente? Quando fala da regularização das mídias, a gente sabe que hoje a informação que nós temos não é somente informação pela TV ou pelo jornal, né? Hoje, através das redes sociais, da internet, nós conseguimos ter acesso a todas as informações, né? Antigamente, no período em que ele governava, a única informação que a gente tinha era aquilo que era transmitido pela TV, pelo jornal, e nisso a gente confiava, porque era a única informação que nós tínhamos. Hoje, né, o acesso à informação ele está gigante, não é mesmo? Então a gente consegue ter acesso a todas as informações. E, né, ele tem debatido muito sobre esse ponto também da regularização das mídias. Então, hoje, países como, por exemplo, a Coreia do Norte, na Coreia do Norte, eles não têm acesso à internet, né? Eles têm acesso somente àquilo que é permitido pelo governo, não é? Outros países, né, também só têm acesso àquilo que é permitido pelo governo. Né? Por quê? Porque se o povo tem acesso à informação, tem conhecimento da informação, o povo não é influenciado e o povo não é manipulado, não é mesmo? É um dos motivos, né, que ele vai querer regularizar a mídia e a informação, né? Por exemplo, como é que eu sou cristã, sou evangélica, né? Tenho ali como princípio aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, aquilo que Deus nos orientou com a Bíblia, e vou apoiar, defender e votar em uma pessoa que é a favor da legalização das drogas. A igreja hoje, ela tem um grande trabalho, né, de resgatar as pessoas das drogas, de resgatar jovens das drogas, de resgatar pessoas das drogas. Porque o vício, né, destrói pessoas, destrói famílias, né? Destrói juventude, infância. O vício, ele destrói a pessoa. Então, como que nós, como cristãos, vamos apoiar esse tipo de prática? Nós vemos a Cracolândia. Olha a luta que é para acabar com a Cracolândia. Isso porque não é legalizado. Imagina se fosse. Então, não é algo que nós devamos apoiar, porque é algo prejudicial e é algo que Deus também abomina, não é verdade? Isso é um mal. Então, como é que eu, como cristã, vou votar, apoiar alguém que defende a legalização das drogas? Um outro ponto, né, é o aborto. Nossa, esse ano nós vimos, né, 2 casos, né, de aborto de uma pessoa que estava gestante há 7 meses, 6 meses, gente, a vida já está formada, já é um bebê formado, e ocorreu o aborto. Então, assim, como é que nós, que somos a favor da vida, que a gente sabe que o único que tem o poder, o direito de tirar a vida de alguém é somente Deus, nós vamos apoiar o aborto? Ah, Miriam, mas é melhor legalizar o aborto porque vai parar de ter aborto clandestino. Por que que ao invés, né, de apoiar e defender o aborto, não incentiva a adoção? Porque hoje você não tem a opção só, né, do aborto. Se você passou aí por alguma complicação, algum problema e teve essa gravidez indesejada, pode procurar o conselho tutelar, né? E aí conversar lá com eles. O que acontece? Quando a mulher chegar no dia que ela tiver o filho, o conselho tutelar já vai lá buscar a criança e encaminhar para as famílias que estão na fila da adoção. Pronto, passou o processo e aí já aconteceu. Não vai passar por aquele processo todo dolorido que muitas mulheres, né, vivenciam do aborto. Então, assim, como nós somos a favor da vida e vamos apoiar alguém que é a favor do aborto? Não tem como. Fere os nossos princípios, fere os princípios de Deus e fere os princípios da Bíblia. Ideologia de gênero, principalmente nas escolas. Né? Saiu um caso, né, que repercutiu de
uma criança, um menino, está passando pela transição de gênero com 10 anos de idade. 10 anos de idade. Se você for ver aquele documentário acho que é Jess, né? Que ela mostra a transição de gênero. Gente, isso acaba com a infância, isso acaba com a juventude, isso acaba com a criança. A criança tem que viver a infância dela, tem que aproveitar a infância dela, né? E nós, como cristãos, né? Nós somos realmente contra a ideologia de gênero. Para nós é o quê? Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva e pronto, né? Então, como é que a gente vai apoiar esse tipo de coisa? Se depois a criança cresceu, já se tornou um adulto e resolveu escolher esse caminho, ela já está ciente das escolhas dela, ela já está ciente dos processos que ela vai passar. Mas você pegar uma criança e colocar esse projeto nas escolas de ensinar esse tipo de coisa para criança não é algo que nós, como cristãos, devemos apoiar. É verdade? Então, assim, se você é cristão, você não apoia esse tipo de coisa. Como é que a gente vai votar em alguém que apoia isso? É verdade? O conservadorismo, né? O conservadorismo, né? É algo que o Lula não concorda, não apoia. E todos aqueles, né, que estão com ele também não apoiam. Não é verdade? Que conservadorismo prega? A gente prega o respeito, não é verdade? O respeito, né, a família tradicional, os princípios, moral, ética, tudo isso. E ele é contra tudo isso, entendeu? Então, como que eu vou votar num candidato aí que não acredita naquilo que eu acredito, que tem que ser a base de tudo, principalmente o respeito, né? Principalmente o respeito. A família, o respeito aos valores, o respeito à moral, tudo isso. E uma coisa que ele tem defendido bastante, né? Que a igreja não deve interferir, que a igreja não deve falar de política, que pastor não deve ter opinião. Então quer dizer que crente não é cidadão. Crente, eu sou crente, eu não sou cidadã. Não posso falar de política, não posso interferir em política, mas eu posso votar. Eu tenho título de eleitor. E aí? Gente, nós somos cristãos e é por esse motivo que sim, nós podemos falar de política, porque política está em tudo aquilo que a gente vive, não é verdade? Quem a gente votar, que a gente vai eleger, ele que vai decidir, né, o futuro da nação. Vai ali estabelecer leis, vai ali votar ou aprovar ou desaprovar leis que chegarem para ele. Então, como que eu não vou falar de política, não vou me envolver em política? Os pastores, Deus tem levantado muitos pastores, Deus tem levantado muitos irmãos em Cristo, né? Que estão aí sendo deputado, senador, vereador, prefeito. Para quê? Para chegar lá e defender aquilo que a gente acredita, né? Eu não vou falar que 100%, né, faz o que tem que ser feito. Mas a maioria nós colocamos lá para isso. E não são nós cristãos, né? Todo cidadão vota em quem representa aquilo que ele acredita, não é? Então, se todos os demais, né, podem falar de política, podem se envolver de política, podem chegar lá, se candidatar, por que nós cristãos não podemos? Então, como é que eu vou votar em alguém que diz, né, que os pastores, que a igreja, que se ele for eleito, o pastor não vai poder falar nada, a igreja não vai poder falar nada? Não tem lógica eu votar numa pessoa assim. E além, né, de tudo isso, ele foi preso, gente. E ele não foi preso sem provas. Eu vou até deixar aqui na descrição o link de um vídeo muito bacana, muito legal. Não é desse canal, de um outro canal, que explica muito bem isso.
tá? Existem provas de tudo aquilo que ele fez junto com o seu partido, de que ele sim, né, desviou recursos, de que ele sim fez todas essas coisas erradas, sabe? Existem provas sim. Ah, mas por que ele foi solto, gente? Ele foi solto porque a gente vive no Brasil, né? Simples assim. Por causa da corrupção. Porque precisavam de alguém para, né, enfrentar o nosso atual presidente. Simples assim. Tantas pessoas, né, são soltas, mesmo tendo cometido os crimes, mesmo com provas, não é mesmo? Pagam a fiança e vão embora. É o Brasil. Mas isso não vai dizer que aquela pessoa é inocente. Eu não posso votar em alguém assim. Vai contra tudo aquilo que eu acredito, vai contra todos os meus princípios, e por isso eu não vou votar. E se você é cristão e você vota em alguém que apoia aborto, que apoia a legalização das drogas, que apoia a ideologia de gênero, que apoia que as igrejas não interfiram na política, você não é cristão. Você está se enganando, mas você não é cristão. Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando os justos têm autoridade, o povo se regozija, mas quando o perverso domina, o povo... Então, uma crise como essa precisava ter uma governança global. Uma governança global seria possível ser feita através de um Conselho de Segurança da ONU mais forte, mais participativo, com mais gente decidindo coletivamente o que fazer. Eu só queria dizer uma coisa para você. Eu participei da criação do G20. Eu participei de muitas reuniões do G20. Não adianta nada você tomar uma decisão coletiva com 20 presidentes se as decisões de execução é do Estado Nacional e dependem do Congresso de cada país. Aí as coisas não são decididas como o mundo espera. Então, nós precisamos pensar um novo modelo de governança global para que determinadas decisões sejam coletivas e implantadas por todos os países. E aí? Em quem você vai votar? Então, assim, nós como cristãos, nós temos que nos posicionar, não é verdade? Nós temos que nos posicionar. Tem uma frase que todo mundo ri, debocha, que está na rede social, mas é uma frase verdadeira, não é? Nós estamos falando de política hoje para não sermos impedidos de falar de Cristo amanhã. E é bem isso. Então, que você venha repensar, que você venha refletir, tá bom? As eleições estão se aproximando. E se você compartilha do mesmo pensamento que eu, e tem alguém que você conhece que é cristão e tá pensando em votar aí, ó, no partido, né? No partido. Então, já compartilha esse vídeo e manda pra pessoa, tá bom? Que Deus abençoe você. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.